Muita gente acha um saco treinar indoor, acha desmotivante por não ter a mesma emoção de estar pedalando na rua com a galera e não ter aquele vento no rosto. Mas para quem está focado em melhorar, evoluir no treino, isso vai ser só um detalhe. Seja por uma questão de segurança, para ganhar em qualidade de execução, ou até para otimizar o tempo disponível para o treino, treinar indoor pode e é muito positivo. E eu vou te dar 10 dicas de como você pode tornar melhor seu treino indoor, e tenho certeza que se você seguir essas dicas, vai sofrer menos quando for treinar. Vamos lá! Escolher o selim é algo muito pessoal e envolve algumas tentativas e erros, mas existem certas regras gerais. Por exemplo, os selins mais estreitos tendem a colocar uma pressão maior na região da genitália, o que pode causar uma certa dormência ali em todo o quadril. Eu sofria muito com dormência de chegar a perder a força das pernas. E depois que eu acertei o tipo de selim, me deu um grande ganho em performance, porque eu não tinha mais essa preocupação de ficar dormente depois de algumas horas pedalando. Quando a gente está pedalando indoor, o problema é maior ainda, porque a gente muda pouco de posição. Então, com um selim confortável, você vai conseguir fazer mais força e por mais tempo. A altura do selim, o tipo de selim, o alcance do guidão, a posição do taco, se tudo isso estiver mal ajustado, você vai ficar mal posicionado na bike e vai sentir muito desconforto. E isso vai impedir você de pedalar por mais tempo e até mesmo a conseguir aplicar mais força. Eu sempre bato nessa tecla do Bike Fit. Bike Fit não é um ajuste mágico que você vai fazer, mas é a solução ou parte da solução para você ter uma performance melhor, tanto pedalando indoor quanto outdoor. Quando a gente está pedalando indoor, o incômodo é muito maior e parece que fica mais perceptível ainda. E muita gente diz que odeia treinar indoor, mas na real é por não se sentir confortável na bike enquanto ela está parada, em razão de um ajuste inadequado da bicicleta. Todo mundo usa roupa nova no Natal e no Ano Novo e quando vai para a prova de triatlo ou ciclismo. Mas e no treino do rolo? Dentro de casa fica usando aquela bermuda furada que mais parece um pano de chão. Isso é um grande erro que a galera comete dentro de casa. Quando a gente está pedalando indoor, a gente fica muito tempo na mesma posição, aumentando o atrito e a pressão no mesmo lugar. É por isso que um par de bermudas ou bretelle mais novos pode ajudar muito na redução do desconforto durante os treinos. Então essa já pode ser a sua justificativa para estar gastando mais dinheiro aí com ciclismo ou triatlo. Se você mesmo usando roupa nova e ajustada ao corpo ainda sofre com assadura, você precisa de um creme ou pomada contra a assadura. Existem diversas marcas, desde as pomadas para criança até as específicas para ciclismo ou triatlo. Essas pomadas têm componentes antibacterianos e que também ajudam a reduzir o atrito, reduzindo assim as assaduras. Você só precisa aplicar o creme nas áreas de maior risco de assaduras antes de cada treino e pronto, está resolvido o teu problema. Quando a gente está pedalando indoor, quase não mudamos de posição. Os movimentos são muito repetitivos e isso causa uma pressão muito grande no mesmo ponto. Então a dica é levantar um pouco da bike e continuar pedalando. Isso você pode fazer no intervalo de descanso ou em uma subida, mas não tente balançar a bike, fazer aquele movimento de balanço quando a gente está subindo, como que a gente estivesse pedalando na rua, que aí você pode danificar até a bicicleta. Eu não sei você, mas eu sofro muito com a falta de ventilação quando estou pedalando no rolo. Mesmo em baixas intensidades, depois que o corpo começa a esquentar, fica muito ruim. Aqui na minha caverna a temperatura sobe facilmente para mais de 30 graus, então a ventilação é muito importante para fazer uma troca de calor adequada e não ferver literalmente. Dependendo da temperatura, às vezes eu preciso até colocar 2 ventiladores ou ligar o ar-condicionado. A ventilação é muito importante para você fazer uma troca de calor eficiente e por isso muita gente tem um desempenho sofrível quando está pedalando indoor, se comparado com quando vai para a estrada, está pedalando na rua. O aumento da temperatura também traz junto um outro problema, que é a desidratação. Não é porque você está pedalando dentro de casa, em um ambiente controlado, virtual, que não precisa comer e beber. A hidratação e a nutrição são muito importantes, tanto quando você está treinando na rua, quanto quando você está treinando indoor. Como eu disse antes, devido à falta de uma troca adequada de calor, a temperatura do corpo sobe muito e você vai suar mais, desidratando rápido e perdendo sais minerais que são importantes para você manter o seu desempenho.
Então você deve deixar ali separado já 1 ou 2 garrafas com água e bebida esportiva e algo para comer, como um gel, durante seus treinos, principalmente nos mais longos. Um grande erro é não ter o seu limite de potência, o FTP, ajustado corretamente, principalmente se você tem um rolo inteligente e vai usar o sistema ERG. Algumas pessoas têm valores diferentes de potência indoor e outdoor. Isso acontece por causa de fatores como o tipo de rolo e mesmo a motivação. Isso faz com que alguns tenham a potência indoor menor do que outdoor. Então, se você não fizer o ajuste correto da sua potência, o treino pode ficar muito difícil no rolo, às vezes quase impossível de executar se você estiver usando o controle ERG. Para quem não sabe o que é ERG, é o sistema dos rolos inteligentes que controla a resistência de forma automática e de acordo com a sua cadência. Ele vai aumentando ou reduzindo a resistência e assim mantém a potência constante. Não subestime o aquecimento. Tá aquecido é crucial para um bom desempenho tanto no treino quanto nas provas, seja indoor ou outdoor. Se você vai fazer um treino em alta intensidade, por exemplo, acredito que 15, 20 minutos já é o suficiente para estar pronto para iniciar a série principal. Mas se for algo mais leve, apenas uns 5, 10 minutos já é o suficiente. Agora, se você vai participar de alguma competição no Zwift, por exemplo, eu recomendo que você aqueça por pelo menos 30 minutos antes da largada para estar pronto no momento ali. Porque no Zwift as provas começam muito forte e se você não estiver plenamente aquecido, as pernas vão travar antes do meio da prova. Esse, sem dúvida, é um elemento que faz muita diferença para treinar. Existem pessoas que têm a motivação vindo de dentro delas e nada externo vai conseguir atrapalhar muito. Mas outros precisam de todo um contexto montado ao redor para que consigam ter consistência nos treinos. Além de tudo que eu falei antes, acho que uma boa lista de músicas vai ajudar bastante no teu treino, trazendo uma motivação ou distração durante o treino indoor. Uma boa playlist pode ajudar a levantar teu astral e naquele momento que o treino ficar meio ruim, mais sofrido, você vai ter um gás extra para terminar. Se você usa o Zwift como ferramenta de treino, eu diria para eventualmente participar de uma prova ou se desafiar em alguma rota usando a simulação ligada, caso você tenha um rolo inteligente. Isso seria muito legal para manter a tua motivação nos treinos. Mas se você não tem o Zwift, eu estou deixando para você aqui embaixo na descrição do vídeo o link de 2 playlists aqui do nosso canal com diversos vídeos de rotas e treinos que você pode seguir assistindo enquanto pedala aí na tua casa. Então, galera, tenho certeza que com essas dicas vocês vão ser capazes de lidar melhor com as dificuldades do treino indoor e vão poder se concentrar em apenas fazer força. Se você gostou do vídeo, clica aqui no joinha e aproveita para dar uma olhada nesses vídeos de provas de triatlon. Um forte abraço e valeu!